Instagram, olá, boa tarde Facebook, boa tarde YouTube. Hoje é quinta-feira, dia da rubrica Empreende, e hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, a Ana Ferreira. Ela é psicóloga, especialista num tema que nós vamos abordar hoje, narcisismo e inveja ligada ao narcisismo. Portanto, ela já me está a aparecer aqui, vou aqui clicar. Aí não está a dar. Estou aqui a carregar no botão, Ana, mas parece que não está a dar. Agora sim. Vamos ter que baixar o som aqui do dispositivo, Ana, por causa do feedback. Okay. Eu normalmente baixo do computador. Era aí que eu tive que mudar aqui os dispositivos. Tenho que fazer aqui uma alteração. Em um segundo. Se eu puser ao alto, está perfeito. Entretanto, aproveito para dizer, esta rubrica é uma rubrica que está a ser também transmitida no Facebook das Mulheres à Obra, uma comunidade de mulheres empreendedoras. Esta rubrica é em parceria com as Mulheres à Obra. Portanto, e hoje o tema promete, é sobre narcisismo, a inveja do narcisista, e nada melhor que falar sobre isto com a Ana Ferreira, que é psicóloga, e uma das especialidades dela é mesmo este distúrbio desta personalidade. Eles andam aí, não é? Como se costuma dizer, portanto, nada melhor que nós sabermos identificar e como é que nos podemos lidar com este tipo de pessoas e também protegermos. Mas antes disso, vamos conhecer a nossa convidada. Ana, muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui na rubrica Empreende-te. Olha, baixa o som de um dos teus dispositivos. Retira mesmo, para ficar só com um. Acho que agora... As pessoas que estão a assistir vão-nos dando feedback. Se estão a ouvir bem, se a imagem está boa. Ok? Parece que sim. Está a fazer ainda... Está com delay. Tira mesmo o som. A um dos dispositivos. Vamos ver agora. Agora parece que sim, melhorou. Ana, fala-nos de ti. Quem é a Ana Ferreira? Então, eu sou Ana Ferreira, com alguma dificuldade em pôr os dispositivos todos a funcionar ao mesmo tempo, mas acho que a coisa já funcionou. Eu sou psicóloga de formação e trabalhei durante muitos anos mais a nível da intervenção comunitária, em escolas, em bairros sociais, em fundações, e sempre trabalhei com grandes grupos. E essa foi uma parte da minha carreira. A segunda parte tenho indicado mais nos atendimentos 1 a 1, em desenvolvimento pessoal, a também oferecer formações, workshops, que ajudem as pessoas a ter mais consciência delas mesmas e a se libertarem e evoluírem. Aquilo que me levou à especialidade que eu tenho agora enquanto psicóloga, que é o tratamento do stress pós-traumático complexo, que tem a ver com o abuso narcísico, que é o tema de hoje, não é? De falarmos da inveja crónica do narcisista, tem muito a ver com a minha experiência, não só a nível clínico, mas com grandes grupos, porque as minhas funções nessa altura era ajudar pessoas e participar na implementação de grandes projetos de desenvolvimento comunitário ou de projetos pedagógicos dentro de escolas, e aquilo que acontecia é, onde há um narcisista ou mais por perto, é muito difícil esses projetos irem para a frente e acontecerem, porque há os sabotadores. Eu acho que todas as pessoas que já trabalharam com grandes grupos, seja em empresas, fundações, escolas, já sentiram esta sensação. Parece que há alguém que, de uma forma direta ou subtil, está a bloquear que aqueles projetos são bem intencionados e que são bons para o todo, não avancem para a frente. Então, eu, na altura, não sabia qual era o nome dessas situações, não é? Nós pensamos, chatice, as pessoas são assim, ou há pessoas difíceis, mas com o passar dos anos eu comecei a perceber-me que isso tem um nome e tem um diagnóstico, que é a perturbação de personalidade narcísica. Então, neste momento, mais a nível individual, é o que eu me dedico, porque me apercebi do quão destrutivo isso pode ser na vida das pessoas a nível individual e para quem é líder e quer implementar grandes projetos que ajudem a humanidade a evoluir, porque vai encontrar estas pessoas e vai encontrar estas limitações à frente.
Então, é isso. Ana, como é que se identifica um perfil narcisista? Bem, o narcisismo acho que é uma expressão que se começou a usar muito do senso comum. Por exemplo, para alguém que é egoísta, é narcisista. Ou pessoas que são mais autocentradas são narcisistas, mas não é bem assim. Há pessoas mais egoístas, há pessoas mais altruístas, mas a perturbação de personalidade narcisista é algo muito específico. E há vários sinais que identificam quando estamos perante uma pessoa assim. Muitos deles não são vistos à primeira impressão, nem à segunda, nem à terceira, porque são pessoas capazes de ser extremamente agradáveis, envolventes e muitas vezes até muito proativas na ajuda que oferecem ao outro numa fase inicial. Tudo o que é bom, não é? Pronto. Nenhuma pessoa acaba envolvida em situações difíceis com narcisistas porque é masoquista. Não. Aconteceu que a pessoa acreditou que a imagem que aquela pessoa lhe estava a mostrar correspondia à realidade. Então, com o passar do tempo, normalmente é que se começa a perceber bem o que é um narcisista. E posso-vos dizer que a certeza absoluta de que estamos perante uma pessoa com esta perturbação de personalidade é quando lhe marcamos um limite. Porque antes disso a máscara não cai, usualmente. Normalmente nós só percebemos que estamos perante uma pessoa com estas características quando dizemos: eu não te quero dar mais nesta situação, não quero continuar a dar de mim ou ajudar sem receber algo de troca da tua parte também. É quando marcamos um limite, porque quando marcamos um limite, estas pessoas, ao contrário das outras pessoas que não sofrem desta perturbação, eles e elas reagem mesmo muito mal. Tornam-se vingativos, não assumem responsabilidade por nenhum erro. Eles nunca erram, aliás, não é? Nunca erram, não é? A responsabilidade é sempre do outro. Podem haver pessoas mais ou menos orgulhosas, com mais ou menor dificuldade de pedir desculpa, ok, são traços de personalidade normais, mas o narcisista não é capaz de reconhecer o erro que fez, mas é capaz de uma coisa incrível. Pois eles também têm diferentes níveis de sofisticação. Se eles perceberem que não querem largar a vítima e que ainda podem tirar algo mais dela, eles podem até pedir desculpa. Mas essa desculpa não é verdadeira nem é sentida. É algo que eles aprenderam que têm que fazer para terem um ganho a seguir. Como uma criança que foi encontrada a roubar chocolates e que aprendeu que tem que pedir desculpa para não levar um castigo, mas que passado 5 minutos volta à cozinha e volta a roubar chocolates. Portanto, uma das situações que identificam o narcisista é o pedir desculpa a acontecer e já é já é um evento assim muito especial. Não é um pedido de desculpas verdadeiro e usualmente nunca vem acompanhado de uma mudança de comportamento. O ser humano normal, quando pede desculpa, normalmente assume a responsabilidade e pensa: para a próxima vez vou agir de uma forma diferente. O narcisista pensa: eu da próxima vez tenho que enganar melhor. Exatamente. Eu da próxima vez tenho que ter mais cuidado para não ser apanhado. O arrependimento não é pelo dano que causam ao outro. O arrependimento é da perca para eles. Eu tenho que melhorar aqui a minha estratégia. Eu tenho que melhorar a minha estratégia. Então, quando há um pedido de desculpa, nunca há empatia verdadeira pelo dano que causaram ao outro. Não é? Todos nós erramos. E vem aquele arrependimento e tristeza de: eu não queria ter causado dano a esta pessoa, eu não a queria ter magoado. Há uma compaixão que nós sentimos pelo outro. O arrependimento vem de facto, eu não te queria ter causado este sentimento, foi sem querer, não é? No narcisista não há essa compaixão. E muitas vezes até há irritabilidade. Quando são confrontados, ficam muito irritados e muito raivosos porque foram postos em causa. Exatamente. E fazem-se vítimas. Expostos à sua... Ficaram expostos, a máscara caiu e um narcisista... Por exemplo, às vezes quando somos narcisistas parece que estamos a falar de pequenos diabos. Porque efetivamente é o comportamento exterior que demonstram é esse, não é? Mas são pessoas, e muitas vezes o que é que aconteceu? São pessoas que passaram
por diferentes motivos, por algum tipo de trauma que as desconectou delas mesmas. E da minha experiência, não têm que ser traumas muito daqueles que chamam logo a atenção, tipo ter perdido uma mãe em novo ou em nova, ter sofrido violência física, não. Às vezes é no trato dentro da família que os pais, os cuidadores, não conseguem ter uma ligação profunda e saudável com aquele filho ou com aquela filha por algum motivo. A maior parte dos narcisistas que eu conheci, homens e mulheres, têm sempre uma dinâmica de narcisismo dentro da própria família. Não aparece do nada, por isso fala-se muito em famílias com dinâmicas narcisistas, em que aquela criança cresceu e de futuro vai ser um adulto um bocado endiabrado, não é? Mas houve ali um problema qualquer no vínculo normal, afetivo, com os seus cuidadores. Houve ali qualquer coisa que não correu bem. O narcisismo, eu estou a partilhar isto também, apesar de ser importante marcarmos limites e identificar, também conseguimos criar um campo dentro de nós para ter compaixão para o que está por trás. Eu costumo dizer compaixão, mas a uma distância de segurança. Mas compaixão, perdão, mas a uma distância de segurança. Porque amar um narcisista é como amar um crocodilo. Não vai correr bem. Ele inevitavelmente vai nos morder se tiver fome. E é triste, não é? Porque a gente até ama o crocodilo, mas não podemos estar a viver com ele em casa porque ele vai acabar por morder. Ok, então, Ana, desculpa interromper-te, mas agora surgiu-me aqui uma questão. Então, uma pessoa que tem um relacionamento amoroso, não é? Com uma pessoa que tem esta perturbação de personalidade, narcisista, deve terminar o relacionamento? Ou é possível manter este relacionamento sabendo aqui algumas estratégias para poder lidar? Há muitas pessoas que estão em relacionamentos com narcisistas e não sabem, né? E o relacionamento dura a vida toda. Agora, é sempre uma escolha da pessoa. Vai ser sempre cansativo manter esta relação, mas claro que há estratégias que a pessoa pode estabelecer para conseguir ter a relação o mais saudável possível. Né? O que é que eu acho, e no acompanhamento que eu faço, que são situações em que a pessoa tem que terminar. É quando a pessoa está a ficar destruída por aquela relação. Tem que ser o próprio a avaliar, porque também os narcisistas têm diferentes níveis de intensidade, chamemos-lhe assim, não é? A própria pessoa tem que avaliar se está a conseguir lidar com aquilo e seguir com a sua vida, ou se de facto já está a ficar destruída. Porque o narcisista, como tem um vazio interno que ele não consegue preencher, nunca, há um vazio por dentro. Ele é sôfrego de ser alimentado com atenção. Eu costumo às vezes dizer da necessidade de que o ego lhe seja afagado, mas é a necessidade do ego, porque o amor parece que não entra. É triste. Uma pessoa pode amar um narcisista, seja a nível amoroso ou a nível de amizade ou outras relações familiares, e a pessoa pode querer dar amor, aquilo que nós chamamos de amor àquela pessoa, mas parece que a coisa nunca preenche, porque o narcisista tem uma taça interna que está quebrada. Então vão sempre querer mais. O que é complicado numa relação amorosa, conjugal, com o narcisista, que torna muito difícil a situação? A pessoa vai ter de estar sempre em doação. Sempre. Que é desgastante, acaba por ser desgastante, não é? Em qualquer relação tem que haver uma troca. Da minha experiência, a pessoa numa relação com o narcisista, ao longo dos anos, acaba sempre um bocado em mau estado. Há sonhos, diz que os narcisistas são os destruidores de sonhos. Porque a dada altura, através de várias estratégias de manipulação, a pessoa tem que estar tão dedicada àquela pessoa, para ela não se irritar, para a pessoa não se desequilibrar, para a pessoa estar mais ou menos tranquila, que a pessoa deixa de conseguir dar atenção aos seus sonhos, às suas necessidades, à sua vida, porque eles de facto são capazes de consumir o espaço todo. Diz que os narcisistas, se eu passar o carro, têm a maturidade emocional de uma criança pequenina de 3 anos ou de um bebê. Ora, um bebê quando não está a ter aquilo que precisa, o que é que ele faz? A necessidade dele chora, berra e arranja 1001 estratégias para conseguir ter essa atenção. Um narcisista vai fazer a mesma coisa. Então, a pessoa vai ter mesmo que largar o que está a fazer para atendê-lo, a ele, a ela.
Então, ao longo dos anos é muito cansativo mesmo. E demora-se anos a recuperar, porque pelo caminho a pessoa esquece de quem ela é. A pessoa está ao serviço do outro. E depois há pessoas que são mais dadas a dar, que sem darem por elas, esvaem-se nesta relação. E há outras que têm uma personalidade mais firme e que vão marcando limites ao longo da... A melhor forma é marcar limites logo desde o início. Não é? E essas pessoas mais ou menos podem conseguir levar a coisa, desde que estejam sempre com a questão dos limites bem marcada. Não é? Sempre. Mas cansam, não é? Mas normalmente quem está com um narcisista não são pessoas assim. Porquê, Sandra? O narcisista quer viver com uma pessoa que marque sempre limites? Não. Então, se uma pessoa... O que é que acontece? Nessas situações, o narcisista, por ele, acaba por se ir embora se conseguir, se e quando conseguir arranjar outra fonte de amor, de atenção. Não é? De alimento, de se nutrir daquela energia da dádiva, não é? Até que em inglês usam muito a expressão do a new supply, é um novo fornecedor. Exatamente, de energia. Eles acabam por ser vampiros de energia, Sim. Não é? Um novo amor, uma nova relação, um novo projeto profissional é uma nova fonte de fornecimento daquilo que eles precisam. Portanto, muitas vezes acabam por destruir a autoestima às pessoas, porque mesmo que não envolva uma traição amorosa, romântica, eles quando encontram outra pessoa, pode ser um familiar, pode ser um amigo, um colega de trabalho, que preenche aquela necessidade do ego estar a brilhar, eles esquecem-se completamente daquela pessoa que esteve ao lado deles a vida toda. Eles efetivamente, quando encontram uma nova fonte de fornecimento melhor que a anterior, e isto é um traço típico do narcisismo, e muitas vezes as pessoas só se apercebem, ou quase sempre que estiveram realmente com o narcisista depois da relação terminar, porque é a forma como eles e elas terminam a relação. É o que se chama a fase do descarte. Porque é um descarte da pior forma possível, a fase em questão. Né? Quando há uma coisa do senso comum que se diz que é preciso ter-se cuidado. Quando se diz as pessoas depois de terminarem as relações é que se vê quem é que eram. Isto não é normal, a pessoa devia estar a ver-se quem era a pessoa durante a relação. Se eu, a partir do momento que eu termino uma relação com uma pessoa, a pessoa transforma-se numa pessoa completamente diferente daquela que eu conheci durante anos, alguma daquelas personas é falsa, não é? Exatamente. Numa delas há uma máscara, não é? Numa delas há uma máscara. Então, muitas vezes a pessoa percebe-se da situação em que esteve, porque olha, e aí é que vem o trauma às vezes, porque a pessoa olha para a pessoa com quem esteve antes, com quem construiu uma vida, com quem teve filhos, com quem investiu em projetos profissionais, com o sócio e com a sócia, e olha para trás e não consegue reconhecer aquela nova pessoa que sempre, durante o tempo, era amiga, era boa pessoa e de repente transforma-se noutra coisa. Às vezes as pessoas dizem, ela ou ele começou com outra pessoa, transformou-se completamente. A responsabilidade não é bem do outro nem da outra. A pessoa esteve a usar uma máscara e agora arranjou uma nova fonte de fornecimento de atenção. E vai convencer o novo companheiro ou companheira que o anterior ou anterior é que era o problema. Claro. E vai dar tudo, portanto começa tudo de novo outra vez. Vai dar tudo a esta pessoa, vai dizer que esta pessoa é que é o amor da vida dele ou dela, e a pessoa que fica... Nunca conheceu ninguém assim, que o problema era da anterior, a anterior ou anterior, era louco ou era louca. Muita atenção quando se iniciam relações com pessoas, que todos os ex ou as namoradas são todos loucos e têm todos, não é? Ou a pessoa tem um azar tremendo. É muito típico do narcisista utilizar muito expressões como essa, é da tua cabeça. Sim. Eles vão confundir as pessoas ao longo do tempo. Chama-se o gaslighting. Eles não agridem diretamente. Muitas vezes pensa-se em violência doméstica, é uma coisa visível. Há alguém que chamou nomes a alguém, ofendeu verbalmente, ou que bateu. O tipo de violência do narcisista é para enlouquecer a pessoa devagarinho, pouco a pouco. Eu vou dar um exemplo para se perceber o nível da loucura. Há narcisistas que escondem objetos pessoais da pessoa pela casa,
sabem aqueles momentos em que nós sentimos atarantados ou atarantadas, tínhamos a certeza que tínhamos posto uma coisa no sítio e depois não está. Há narcisistas que fazem isto de propósito, continuamente, ao longo do tempo. Meu Deus. São coisinhas de por mim. Isto é uma forma de violência doméstica muito estranha, não é? Mas sim, mas fazem isto em várias coisas, tipo, marcam um dia alguma coisa com a pessoa e depois não aparecem e dizem, então, mas não foi esta a data que tu tinhas dito, não foi nada disso que nós combinámos. E estamos perante um narcisista quando? Perante a apresentação da mensagem, agora que quase todos comunicamos por mensagens no telemóvel, está tudo gravado, não é? Então, mas olha, está aqui escrito isto, tu disseste isto a esta hora. Ai, não, tu é que entendeste tudo mal. O narcisista, perante provas concretas, continua a negar tudo. Aquilo que tu há pouco disseste, Sandra, que o narcisista nega tudo. Há histórias de traições, em que há as mensagens com a amante ou com o amante, fotos partilhadas, de nudez, etc. A pessoa confronta o narcisista e ele nega. Sim. Não é nada disto que tu estás a pensar. Não assumir, não é? E depois dizem as coisas, e o narcisista diz as coisas com uma tal convicção de que a outra pessoa ainda põe em causa, mas será que fui eu que entendi mal? Sim, porque eles defendem a sua mentira com tanta verdade que a pessoa começa a vacilar e pensa, se calhar fui eu que entendi mal. E a partir do momento em que a pessoa começa a fazer isto, vai começar a perder a sanidade. Eu já vi discussões com narcisistas e participei. Eles podem estar 1 hora, 2 horas a negar a verdade e metem a cabeça da outra pessoa em loucura, em loop. Por exemplo, no meio de uma discussão, vão buscar coisas que não têm absolutamente nada a ver. Nada a ver. Uhum. Cortam a conversa, falam por cima, pessoas que estão a tentar resolver um problema numa relação e que a pessoa começa a dizer, olha, precisamos de falar por causa disto e nem conseguem completar a frase porque o narcisista está. E lá estás tu, e isto e aquilo e aquilo outro. Ok, já falaste, agora é a minha vez de falar. Eu queria partilhar que corta outra vez. E o narcisista é capaz de estar nisto horas. E depois acusa a vítima e diz-lhe, olha, o número de horas que já perdemos nisto, tu gostas mesmo de criar conflito. Quando a pessoa, quando a pessoa nem conseguiu, teve que lutar para terminar uma frase. Então, o nível de cansaço é tremendo. Porquê é que o narcisista faz isto? Ele tortura tanto a pessoa. Quando ela se queixa, a tendência da pessoa é parar de se queixar. Só que a pessoa, a pouco e pouco, que vai permitindo certas coisas, porque eles depois punem a pessoa, ou com discussões, ou com silêncio, a pessoa pode, dentro da sua própria casa, começar a ser desprezada durante 3 dias. Eu ia te perguntar isso. Uma das técnicas do narcisista é precisamente essa, em estilo de punição. Eu agora não vou falar, portanto vamos criar este clima de silêncio, perturbador, obviamente, que é uma forma de penalizar a sua vida. É o tratamento de silêncio. E depois continua a confundir a cabeça à pessoa, que a pessoa diz... Estás há um dia sem falar comigo, passa-se alguma coisa. Não, está tudo bem. Tipo, um narcisista é capaz de estar a bufar ou de má cara. E a pessoa pergunta-lhe, o que é que está a passar contigo? Vamos conversar. Lá estás tu a inventar, não se passa nada. Portanto, o narcisista está constantemente a enviar mensagens incoerentes que não fazem sentido. E isto diariamente começa a baralhar a cabeça da pessoa. Num contexto profissional, tratamento de silêncio adaptado a contexto profissional. Fica descansada que eu até às 11 horas invito aquele e-mail que tu precisas para algo. Olha, imagina que estamos a tirar live às 13. Imagina que tu me dizias, Ana, eu no máximo ao meio-dia invito as coisas, não te preocupes com o link. E eu começava a ver meio-dia, meio-dia 1/4, meio-dia e meia. Sandra, olha, desculpa, ainda não me enviaste. Silêncio. E eles provocam uma ansiedade de propósito na pessoa. E normalmente só dão as coisas à última da hora, para a pessoa, dão a informação que a pessoa precisa para concretizar o seu trabalho, à última da hora. E sabotam. Por isso é que os e-mails, aquela coisa de com o conhecimento de que, quem é que não sabe o jeito que isto dá? Com o conhecimento de que, porque já se sabe que se corre riscos daquela pessoa depois não contar a história toda. O que é que acontece aos chefes ou coordenadores? Recebem e-mails sem fins com conhecimento que não precisavam, porque é a forma
de todos os que estão abaixo estarem a defender, porque já alguém percebeu que há lá algum tipo de sacanagem. Exatamente. Aquelas pessoas que dizem, não te preocupes quando fores de férias que eu trato desta parte do teu trabalho. O narcisista oferece muito para ajudar, só que depois não faz, ou faz mal feito. E quem fica mal vista, né? Imagina numa empresa, aquela pessoa disse que tratava daquela parte do teu trabalho, tu vais descansada, voltas, o período em que tu tiveste de férias, ou o período em que tu disseste que quis assumir a responsabilidade de fazer aquilo, é parte do trabalho que vai estar toda mal feita. Qualquer chefe ou qualquer coordenador vai ver qual foi o período em que esta pessoa teve, quem era a pessoa que estava neste momento responsável por isto. Era o Pedro, era a Catarina. Essa pessoa é que vai ficar em xeque. E mesmo que ela diga, mas a Clarissa disse que fazia isso por mim, foi uma coisa informal entre nós, eu já ajudei noutra altura, ela disse que fazia isso por mim. E ainda a pessoa fica mal vista porque a Clarissa diz, já viram o que uma pessoa recebe ao tentar ajudar os outros. Percebem? Lá porque eu me enganei uma vez, quer dizer, estou sempre pronta para ajudar e depois é esta ingratidão que eu recebo de volta. O outro desgraçado, imagina numa reunião, começa-se a irritar porque sabe que aquilo foi sacanagem. Começa-se a irritar, mesmo que tente disfarçar perante aquela pessoa que está ali naquela sua bondade. O que é que um chefe vê? Aquela pessoa realmente tem um feitio terrível, quer dizer, esta faz tudo por ela, está ali a chorar. É neurótica. Desequilibrada, neurótica, está ali com problemas, porque entretanto a Clarice já fez uns boatos de que aquela pessoa está a passar por problemas pessoais e anda um bocado de cabeça perdida. No outro dia viu-a ter um ataque de choro na casa de banho, esteve raiva, percebem? E a outra que chorou nos braços da Clarice pensa que tem ali uma amiga e não sabe que o momento de vulnerabilidade que mostrou vai ser usado para outro tipo de situação. Isto é um enredo. O narcisista é aquela pessoa das novelas que uma pessoa vai a meio dos episódios e já vai dizer ela é má, como é que ela é tão má, sabem? Exatamente. Olha, e deixa-me só, há aqui um comentário interessante da Susana Fonseca. Olá, Susana, que diz, há um outro tipo mais marcante, o narcisismo materno/paterno, que é mais difícil de distinguir e superar. Por exemplo, se num relacionamento amoroso a pessoa não tiver essa bagagem, vamos chamar assim, como tu disseste, para ter estratégias para lidar com essa pessoa, embora seja extremamente desgastante, eu percebo que se calhar a maneira mais saudável é cortar e pronto. Quando é da nossa família, mãe, pai ou irmão, se calhar as coisas são, ou filho mesmo, é mais complicado de lidar. Como é que se lida aqui com esta questão que a Susana está a colocar? Olha, a Susana está a partilhar e essa é uma parte do meu trabalho que eu faço com muita compaixão, de verdade, por todas as pessoas que passaram por este tipo de situações, sendo que eu sou uma delas. Uma pessoa que sofreu de abuso narcísico em criança vai ter um sofrimento emocional muito grande a vida toda. E isto, a maior parte, só quem passa por isto é que entende. Porquê? Porque mesmo que a pessoa, agora que já não é criança, faça terapia, entenda a necessidade de marcar limites e faça isso na vida adulta em relação a um pai, uma mãe, um irmão. Se um irmão é assim, um pai ou uma mãe, ou os dois com certeza que também jogaram o jogo e é assim que os irmãos são apanhados na história. O marcar limites é marcar limites em relação a uma pessoa que eu amo. Que muitas pessoas, como é que aquele filho ou aquela filha cortou relações com o teu pai ou com aquela mãe ou não está presente. É muito doloroso e é preciso muito para uma pessoa normal, amorosa, não narcisista, com empatia, chegar ao ponto em que tem de se afastar dos próprios pais. É uma tristeza muito grande. E há situações em que é o melhor a fazer. Isto é triste, mas é real. Porque a grande ferida do abuso narcísico é que ele normalmente é feito por pessoas que nós amamos e que dizem nos amar. Não é por o desconhecido, não é? Nós temos um agressor na nossa vida que podemos afastar dele, não é? Seja a nível profissional, seja um desconhecido na rua. Quando faz parte da nossa família, é estar a crescer com o crocodilo, sim. E, para o caso das crianças que crescem com um narcisista ou uma narcisista, e esse é o foco, talvez o foco principal do meu trabalho no acompanhamento que faço a adultos, não há quem não sofra de stress pós-traumático complexo. Não há quem não precise de terapia. Porque foram anos e anos
a crescer num ambiente de guerra e a ser-se manipulado. Já agora faço só aqui um parênteses, o que é que acontece com os filhos e com os irmãos? Normalmente um é escolhido para ser o bode expiatório, que vai ser super maltratado, e o outro filho, no caso de serem dois, vai ser tratado como o filho de ouro, que ele está sempre a interiorizar um em relação ao outro. Isto é difícil, quer dizer, é difícil em poucos minutos, eu tenho muito para dizer sobre isto, do quão funda é a ferida emocional de tu cresceres numa família em que tu tens um ou dois membros da família que, se isto fosse representado fisicamente, te estava sempre a dar murros no peito e a dizer à criança o que é que acontece numa dinâmica com o narcisista adulto. O narcisista adulto normalmente humilha a criança, brinca com ela, diz que ela... Não é preciso chegar ao ponto de chamar nomes, é só ridicularizar os bons feitos dela. Uhum. Por exemplo, um pai narcisista, uma criança chega a casa feliz porque teve uma boa nota na escola ou porque lhe aconteceu qualquer coisa de bom, e o pai e a mãe diz: escusa, está-te a armar em bom, tu tens a mania que és bom, né? Tens que ser humilde. E a criança está, mas eu estar feliz com o meu feito, onde é que eu não sou humilde? Outro abuso narcísico subtil é de uma criança que tem um talento muito especial e é totalmente ignorada, é o tratamento de silêncio sempre. Faz-te conta que a criança não existe. Então, e depois o que é que o narcisista faz? Se a criança chora, se a criança fica triste, se a criança se revolta, vai o narcisista e diz: lá estás tu sempre a fazer-te vítima. Lá estás tu sempre a querer chamar a atenção. Olha, uma família com um narcisista típico. Imagina, o pai agride o bode expiatório, verbalmente, diz-lhe coisas, e os narcisistas são capazes de dizer coisas que os adultos lembram-se até antes de morrerem, lembram-se dessas frases. São coisas mesmo que matam ali. Está aí a fazer o feedback. O narcisista agride o bode expiatório, imagina, antes da hora do jantar, humilhando, fazendo a pessoa sentir-se com vontade de morrer, da dimensão do abuso. A criança chora, ou isola-se e vai para o quarto e fecha a porta, que é estar um bocadinho sozinha a lidar com as suas dores. O que é que acontece na família com uma dinâmica narcisista? Imagina, a mãe, como sabe que aquele pai irritado é um grande problema, e a mãe não marca limites ao pai, que já sabe o que a casa gasta, entre aspas, vai ter com a criança e diz: não estragues a harmonia familiar, anda a jantar connosco, limpa as lágrimas. Já sabes que o teu pai é assim. Então, a criança tem que engolir o sofrimento que tem, porque se não for jantar, ainda é ela a culpada de estar a estragar a harmonia familiar quando ela acabou de ser agredida. Chega à mesa e aquele pai narcisista não a vai largar. Vai continuar, então, já estás, então, sua mariquinhas, então não sei o quê, também não se pode dizer nada, e vai continuar a provocar, até provocar uma reação naquela criança outra vez. Sendo que o resto da família deixa que sobe tudo para o bode expiatório. A verdade é esta, é triste, mas é verdade. Seria completamente diferente se aquela mãe dissesse: não tens o direito de falar assim à tua filha ou ao teu filho. E isto não acontece nestas famílias, porque a mãe ou o pai, porque acontece muito ao contrário, não é? Eu conheço imensas situações que a mãe é que é narcisista e o pai é completamente submisso àquela mãe. Portanto, um narcisista, num casal, normalmente há um submisso, pactua com aquilo, não é? Perante isso, aquelas crianças vão ficar perfeitas, porque o adulto saudável também não as protege. Ok, muito interessante. Olha, Ana, este distúrbio de personalidade, esta perturbação de personalidade, tem cura? A pessoa pode tratar-se? Não. Quem tem cura é os que vivem com os narcisistas. Okay. E há uma grande diferença aqui. Eu estou a falar de narcisistas, pessoas que têm a perturbação de personalidade. Eu acompanho pessoas que reconhecem nelas que têm alguns traços de narcisismo. Mas ter alguns traços é diferente de serem narcisistas mesmo. São pessoas que cresceram em ambiente com um pai ou com uma mãe, ou ambos com estas dinâmicas,
e habituam-se a jogar o jogo, ou seja, aprendem a jogar o jogo para não serem elas atacadas e depois levam isso para as suas vidas adultas. Isto é o que nós descobrimos no processo terapêutico. Elas aprenderam estratégias para lidar com narcisistas e em certas coisas copiam o comportamento deles para não serem atacadas. Mas depois ficaram nas suas vidas pessoais que estão a magoar pessoas que não queriam. E a diferença é, quem tem traços sente arrependimento. Eu não sei o que é que me passou pela cabeça para ter feito aquilo àquela pessoa, que eu até gosto daquela pessoa. Sentem-se, isto é traço. O narcisista puro, porquê é que ele não tem cura? Porque estas pessoas não têm consciência delas mesmas, nem nunca assumem responsabilidade. Em qualquer processo terapêutico, nós temos que assumir uma parte da responsabilidade da nossa cura. Claro. Nem que seja dizer, fui vítima a vida toda, mas agora eu não quero ser mais. É uma tomada de decisão e é um assumir a responsabilidade sobre a vida. O narcisista nunca faz isso. Quem precisa de cura é a vítima dos nossos. É sempre o outro, claro. Muito bem. Olha, Ana, nós já ultrapassamos aqui o nosso tempo. Queria só que tu falasses dos teus projetos novos que estão aí fresquinhos a sair. Fala lá um bocadinho sobre as novidades. Então, apesar de eu estar a falar deste lado mais triste da coisa, não falámos da inveja do narcisista, tenho que dizer isto. A inveja. Só este, lembrei-me agora, qual é o problema do narcisista? As pessoas podem, às vezes, sentir inveja do outro e pensar, eu também queria aquilo para mim, ou eu também queria ser assim, mas o eu também queria ser assim, tu estás-te a inspirar por outra pessoa. Isso não é inveja, eu admiro-a, ela inspira-me e eu também quero ser assim. Exatamente. A inveja é, eu queria que ela deixasse de ser assim e ser eu. A inveja, aquela outra, às vezes as pessoas se confundem. Eu admirar uma pessoa não é a mesma coisa que o invejoso deseja mal. Exatamente. Admira e depois logo de seguida quer destruir o outro. Que aquela pessoa tem, mas aquela pessoa não tivesse, não é? Exato, não é? Eu também queria, eu quero para mim. E isso já é muito mau, este tipo de inveja já é horrível. O narcisista ainda consegue levar a coisa a outro nível, porque é que a raiva dele é uma inveja que se transforma em raiva e em vingança. Porque devido a este vazio interno, os narcisistas não sabem bem quem são. Então eles muitas vezes, eles modelam-se, até se fala muito em PNL e etc., tu inspiraste e modelares um bocadinho a ti própria com pessoas que tu te sentes inspirada por. Mas uma pessoa normal não vai perder-se da sua própria essência, vai-se permitir a receber a inspiração daquela pessoa, transforma-se por isso, e quando nós escolhemos um professor, um terapeuta, um líder, um coach, um mentor, nós estamos a permitir que aquilo que a outra pessoa nos permeie e nos transforme. Até aí tudo bem. Mas o narcisista não está em contacto com a sua essência. Então, quando ele encontra alguém que ele se quer inspirar por aquela pessoa, ele quer engoli-la, quer comer a pessoa, quer se transformar nela e tirar da pessoa tudo o que lhe pertence a ela para passar a ser dele ou dela. Claro. Porque ele está completamente vazio. Então, quando um narcisista admira muito alguém, essa admiração não demora muito, quer dizer, pode demorar mais ou menos tempo, vai se transformar numa inveja altamente destrutiva, porque depois não é suficiente tirar o que o outro tem. Tem que se difamar o outro também depois, tem que se destruir a vida do outro, tem que se tirar tudo o que o outro tem. E aí eles tornam-se persecutórios, obsessivos, e aí não é só uma questão energética, eles realmente podem prejudicar muito a vida da pessoa. E aquilo que nós estávamos aqui a falar no tema da live, que era deixar de ter medo da inveja do narcisista. Aquilo que cura a inveja é nós termos consciência do nosso valor. Se qualquer das pessoas que nos está a ouvir está a ser alvo da inveja do narcisista, a maior proteção que pode ter é perceber o seu real valor. Perceber de onde é que vem essa inveja. Okay? Não é para encolher. Inveja é inveja. É nós olharmos para dentro, vermos-nos. Se eu estou a ser invejado muito, está na hora de eu ver quem é que eu sou e o meu valor. E aquilo que mata a inveja é o brilho. Exatamente. Imaginem, uma lâmpada está a brilhar e fica cheia de mosquitos. E a lâmpada diz, vou-me desligar e nunca mais me vou ligar para ver se os mosquitos me largam. Funciona temporariamente.
Mas sempre que eu ligar a luz, vou ficar cheio de mosquitos outra vez. Claro. E eu sei do que falo, que eu muitas vezes já tive luz apagada por estar a precisar de férias neste tipo de situações. Mas o que é que cura? É eu ligar a luz e a luz ser tão potente, os mosquitos aproximam-se, é como aquelas coisas de matar as moscas. Recebem um choque e desaparecem. Aquilo que nos cura da inveja não é encolher, é brilhar, mas é brilhar muito mais do que da vez anterior. Agora, se às vezes é preciso um processo terapêutico ou um processo de acompanhamento com coaching, alguém que nos ajuda a percebermos o que é que aconteceu da vez anterior antes de nós nos voltarmos a apresentar ao mundo. Porque quando nos apresentarmos tem de ser em grande. E isso irrita muito o narcisista. Muito! E a única... Às vezes as pessoas dizem da vingança. Vingança não é bom. E a única maneira de trazer justiça, que é a palavra preferível, é nós brilharmos. Podem ter a certeza que sempre que uma pessoa que foi invejada está a brilhar, há um narcisista a rebolar-se no chão, irritado até às entranhas de como é que esta pessoa se voltou a levantar. Como é que esta pessoa ainda ousa aparecer em público? Como é que esta pessoa ousa apresentar-se depois de tudo o que eu disse dela, depois de eu ter convencido que o mundo a odeia? Porque o narcisista faz questão de fazer a pessoa sentir todas estas coisas. Então, para todas as que me estão a ouvir, homens, mulheres, seguir em frente, atenção com aquelas pessoas que nos adoram e que ficam coladas a nós e que vamos a ver com o tempo a coisa é um bocado estranha. O narcisista numa sala identifica com quem é que pode ganhar vantagem e vai querer fazer aliança com aquela pessoa. Sempre. Então, às vezes, há pessoas que estão rodeadas de toda a gente ser assim. Se tiverem muito para dar, é o que acontece. Então, estudem sobre isto, marquem limites e é na marcação de limites que vão percebendo quem é que é. E tu disseste aqui uma coisa muito interessante na palavra inveja, portanto, se calhar temos que olhar para nós, não é? Valorizarmos, porque o narcisista tem essa capacidade, não é? Ele desvaloriza tanto o outro, que a pessoa depois, e a sua convicção nas palavras, a outra pessoa, a vítima, acaba por acreditar naquela desvalorização e começa a perder a sua autoconfiança, a sua autoestima e por aí fora, não é, Ana? O objetivo é esse, é pôr o outro para baixo para ele parecer que é mais alto, não é? Só que no fundo, e da experiência que eu tenho, estas pessoas vão acabar a tentar minimizar aquela que elas estão a deitar abaixo. É quase como se fosse uma substituição de personalidade. E tu agora não vales nada e eu vou ocupar o teu lugar. Estão a ver aqueles reis dos filmes antigos em que há um conselheiro que é muito mau e que está sempre a sussurrar coisas ao ouvido do rei e que no fundo ele quer é que o rei morra para ocupar o trono dele. Os narcisistas querem ocupar o lugar das pessoas com quem eles estão. E o mais perverso disto é quando eles dizem gostar de uma pessoa e amá-la. Todas as pessoas que os narcisistas gostam são vítimas delas. Isto é triste, porque nunca são relacionamentos saudáveis. Eles vão se alimentar daquela pessoa. E em vez de dizerem àquela pessoa, eu estou contigo porque tu és espetacular, vão fazer a pessoa sentir-se que, pouco a pouco, gradualmente, mas isto é gradual, que ela vale pouco. E a dada altura a pessoa pensa, ter esta pessoa ao meu lado foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tenho tantos defeitos e ele não me deixa ou ela não me deixa, e não é bem assim. Muito bem. Ana, excelente. Então vamos agora às novidades que tu tens. Novidades. Ai, desculpem este biofeedback. Para além deste acompanhamento que eu faço, que é todo online, para quem passou ou está a passar por estas situações, ninguém sai daqui sozinho. Toda a gente precisa de quem ajuda a calibrar, está com narcisista, se não está, se a própria pessoa tem traços de narcisismo, é tudo normal. Precisam de acompanhamento. Tenho um workshop, que é o Believe in Love, que eu já fiz várias edições dele no passado. Vai acontecer agora dia 23 de agosto, no sábado, está na minha página lá do Tenho um momento coletivo no Instagram, ana.psicologia.cristalina. Boa. E também está no Facebook. Quem está no Facebook é Ana Psicologia Cristalina. Psicologia Cristalina. Vou pôr aqui. Qual é o meu objetivo? Há uma constelação coletiva, eu já fiz esta edição em vários anos, para abrir os caminhos ao amor. É um trabalho muito poderoso, porque no fundo, quando nós estamos a falar
até o tema de hoje, narcisismo, inveja, etc., do que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de tudo o que é preciso ser feito para haver mais amor no mundo. E até para pararem de haver estas fábricas de narcisistas. Isto são ciclos que têm que ser interrompidos, não é? Mesmo. Tem que ser, porque estas pessoas também merecem ser felizes e os filhos deles e as filhas deles também merecem estar conectados à sua essência. Isto não é um castigo ao narcisista, isto é necessário para a humanidade estar numa vibração mais elevada de amor. Então, é um momento coletivo muito bonito que eu convido todos a participarem. O valor também é muito simpático. Quem quiser pode fazer uma constelação depois individual para si, mas este momento é esse momento de nós estarmos a dizer a nós mesmos em primeiro lugar e ao mundo, eu confio no amor. E quando nós estamos a lidar com tanta coisa feia, com tanta coisa que são obstáculos e que ferem, mas tem de haver alguém em nós que diga, apesar disto tudo, eu confio no amor. E é essa confiança que nos faz sair, às vezes, debaixo d'água, é como se fosse a botija de oxigênio que nos leva até à superfície. Nós precisamos desse momento na nossa vida. Então, o amor é a resposta, não é? Diz? O amor é a resposta, não é? Sempre. Sempre. E até no narcisista é o tal amor, mas à distância. Eu posso gostar de crocodilos, mas eu não posso estar-lhe a dar vestinhas na boca durante muito tempo, porque corro o risco de levar uma dentada. Mas não quer dizer que eu tenha de ir maltratar o crocodilo, percebem? Nós temos que aprender a saber com o que é que estamos a lidar e, acima de tudo, amarmos a nós mesmos. Agora, Sandra, se uma pessoa recupera o seu amor próprio, se naturalmente entende o que é que tem que se afastar, muitas vezes acontece, e é por esse medo de afastamento do narcisista. Muitas vezes as pessoas não procuram terapia, porque têm receio de chegarem à conclusão que têm que se separar de alguém que amam. É um receio muito, muito presente. Olha, estás a dizer, quando estamos a lidar com um narcisista, será que essa pessoa, isto é uma pergunta que agora me surgiu, será que essa pessoa, e a propósito do que tu disseste agora, ama realmente aquela pessoa, ou a projeção que o narcisista, porque ele não é, na verdade, não é aquele avatar que ele criou, aquilo é um avatar que ele criou, não é a pessoa em si. Portanto, a pessoa, no fundo, está apaixonada por aquela projeção que o narcisista... Sim, eu vou-te dar uma visão muito pessoal minha. A maior parte dos terapeutas, de especialistas na área, dizem que o narcisista não é capaz de amar, que as pessoas podem substituir nas declarações de amor do narcisista amar por abusar. Por exemplo, eu gosto tanto de abusar de ti. Não há ninguém no mundo que eu goste tanto de abusar como a ti. Ninguém permite que eu abuse tanto dela como tu. E isto dói um bocado, mas ajuda a perceber a situação. Porque eles objetificam o outro. O que tu estás a é um objeto. Então, enquanto eles estão, como eles se projetam no outro, se eles querem gostar deles mesmos e admiram aquela pessoa, eles vão dizer maravilhas daquela pessoa. Porque tendo aquela pessoa ao lado, eles também se vão sentir bem com eles. Na fase de descarte é o contrário. Aquela pessoa é um demónio e eles são os meus demônios. Mas a relação, olha, como os bebés estabelecem, às vezes as mães sentem isto quando estão a dar mama. Mas esta criatura ama-me ou só quer estar comigo para mamar, não é? Ou quando dizem dos gatos, os gatos não gostam das pessoas, só vão lá por causa da comida. Pronto, isto na brincadeira, mas muitas vezes nós temos, e principalmente as mães sentem esta sensação de ter um bebê sempre a mamar. Tipo, isto não é amor. Uma pessoa adulta sente-se abusada, por mais que ame o bebê. Sim, o bebê sempre na mama. Há uma altura de, não, isto já é um abuso. Não, calma. O narcisista, quando ficou preso num nível de maturidade emocional do bebê, ele relaciona-se connosco assim. Eles e elas à mama do nutriente que estão a receber da outra pessoa. Então são relações muito doentes, em que eles às vezes são completamente dependentes da outra pessoa, como um bebê da maminha da mãe. Não é? Pronto, então, há quem diga que eles não amam, ponto. Isto é o que está mais de comum acordo. Eu creio que há, aliás, quem diga que os narcisistas não têm alma, por isso é que não se podem curar, mas isso já é levar a coisa a um patamar ainda... Mas há muitos patamares de visões da coisa. Acho que depende do narcisista com que a pessoa lidou, fica com percepções diferentes. O que é que eu creio? Eu creio que há momentos em que o narcisista se consegue
conectar ao seu coração. Eu acredito nisto, até porque eu vi isso acontecer muitas vezes, não é? Tanto em situações familiares, como com várias pessoas que eu conheci ao longo da vida, até pessoas que eu atendi, de momentos em que eu sei que aquele momento de conexão que elas tiveram com elas próprias foi real. Eu já tive vários narcisistas, infelizmente ou felizmente, olha, não me perguntes porquê, mas foi o que Deus mandou a fazerem trabalho comigo. Porquê? O trabalho que eu faço com a vibração cristalina ajuda a conectar ao coração. Enquanto se está em grupo nessa vibração, sente-se coisas muito boas, muito leves, a pessoa emociona, sente amor. Então, muitas vezes os narcisistas vêm para estes grupos, porque efetivamente, coitados e coitadas, é um momento em que sentem alguma coisa real. É um alívio conseguirem sentir. Não é? Agora, se fazem um trabalho consciente, serem boas pessoas, praticar bons atos, cuidar bem dos outros, dos seus pensamentos, só sentem esta vibração quando estão ao pé de uma pessoa, de um grupo que vibra nisto. Por isso é que depois há as pessoas que ficam dependentes de certos líderes, porque é o único momento em que sentem alguma coisa. Então eu acredito que nesses momentos, quando o narcisista diz que ama, eu acho que há momentos que é verdade, sim. São momentos em que eles conseguiram sentir. Mas o narcisista é como se fosse um interruptor da ausência e presença. Sim. E a maior parte das vezes está em ausência. Não é? Mas acredito que haja momentos em que estão a sentir amor. Era isto que eu queria dizer. Se isso vale a pena para ser uma vida de sofrimento por causa de alguns segundos, não sei. Mas isso é uma escolha de cada um. Exatamente. E olha, eu acho que o caminho é este mesmo, é o olhar para dentro, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o ser acompanhado por um especialista, e tu és a pessoa indicada para estes casos de narcisismo e pessoas que estão a ser vítimas de narcisismo. E foram em crianças e nem se aperceberam, e que crescem com problemas, e no teu trabalho de certeza que tu encontras pessoas assim, muitas, né? na tua área mais específica, que é, encontras pessoas... A falar sobre uma cliente que eu estou a acompanhar, que estamos a trabalhar para o objetivo profissional dela, mas que está agora numa situação pessoal, porque vive, creio eu, por aquilo que ela diz, obviamente que não conheço a pessoa em questão, que ela vive com narcisismo, mas isto é uma outra questão. Mas isso tem um impacto, vamos só dizer, desculpa, estava só a desligar o telefone que estavam a ligar. Esse tipo de situações tem pessoas que nós encontramos, têm imenso potencial, têm imenso valor, têm talento, nós conhecemos a inteligência, a capacidade de trabalho daquela pessoa, e o teu trabalho é muito olhar e ver o valor, né? Os mais valios da pessoa. E a pessoa não consegue focar-se nela. E muitas vezes, quando a pessoa está quase ou faz um movimento ou de procurar cura ou de procurar desenvolver-se, são narcisistas por perto, ele faz assim e vai magoar no coração de propósito da pessoa para ela ficar fragilizada e não conseguir ir atrás dos objetivos dela. E é de uma forma sutil. Ou não. Há narcisistas assim de salão, sei lá, que só preciso fingir doença. Acho que nós já conhecemos velhinhos ou velhinhas assim. Não sei, eu tenho muitas mas eu já conheci vários. Que depois, por exemplo, é o aniversário de alguém, é um momento especial em que o foco tem de ir para outra pessoa. Ai, que dor, estou tão mal. E a atenção vai toda para aquela pessoa. Sim. Mas que acaba o aniversário, é preciso ir para o hospital, afinal estou bem, está tudo bem. Exatamente, o foco tem que estar sempre sobre eles. Muito bem, Ana, 23 de agosto é o teu workshop, as pessoas podem inscrever-se na tua página, não é? No Instagram. Está lá no link, no dia, está lá, tudo em inglês. Ok, o workshop é online? É online. Online, boa. Ok, portanto, inscrevam-se. A Ana é uma excelente profissional, como podemos ver aqui pela nossa conversa. Invistam em vocês. Eu acho que o grande mote, e aqui em jeito de conclusão, é o investimento no desenvolvimento pessoal é sempre o melhor investimento. Portanto, este workshop da Ana é um excelente investimento para trabalharem o vosso interior.
é sobre amor e tanto que o mundo precisa de trabalhar o amor, não é, Ana? Olha, um beijinho muito grande, minha querida. Muito obrigada mais uma vez. E olha, até à próxima quinta-feira com mais uma rubrica Empreende. Beijinhos, obrigada. Beijinhos. Obrigada, Sandra.